Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Se você caiu de paraquedas nesse canal, ainda bem, porque olha, gente, tem cada coisa linda por aqui e hoje mais uma bolsa daquelas super luxuosas que vocês amam. Há uns dias atrás eu fiz essa maravilhosa aqui, essa coisa linda demais dessa bolsa chiquérrima, postei lá no Instagram. E a galera me pediu muito para eu ensinar a fazer esse modelo aqui, desse jeitinho, com ilhosa, alça de corrente. Aqui dentro tem o zíper, deixa eu mostrar para vocês. Nossa, embolou tudo aqui, meu Deus do céu. Aqui dentro tem esse zíper aqui, olha só que legal que é, toda forradinha, toda linda, ó, forrada no cetim. Então, a galera me pediu muito para ensinar e hoje eu vou trazer sim esse modelo de bolsa, mas eu vou mostrar só no final do vídeo porque eu fiz uma outra versão com outro material. Esse daqui é o sintético losango, eu fiz no outro material, então lá no final do vídeo eu mostro ela prontinha para você e olha, tá muito linda. Esse material aqui você encontra no site, vou deixar aqui pra vocês. Inclusive a corrente, todas as ferragens também tem no site. A gente tá com parceria com a CRZ Zanetti, então todas as minhas ferragens são de lá. Se vocês quiserem também outro tipo de ferragem, eles têm milhares, então é só entrar também no site, no Instagram deles, que eu vou deixar aqui pra vocês. E só para vocês saberem, aquele rolinho de sintético que a gente vende no site de meio metro, 50 centímetros por 1,40, dá para fazer aquela outra bolsa, vou deixar a fotinho dela aqui, mais essa daqui, e eu fiz também a carteira, então dá para fazer essas 3 peças com apenas um rolo de 50 centímetros de sintético. Então fica aí a dica para vocês, que vocês às vezes me perguntam sobre quantidade de material. Então não é porque você vai comprar um rolinho que você vai fazer uma bolsa só, não. Você pode fazer esse investimento que vai dar para você fazer essas 3 peças aqui. E no box de informações também fica, gente, todas as medidas e materiais utilizados. Então olha só. Tem muita gente que às vezes fala pra mim, você não deixou a medida. Deixei sim, gente. Aqui no vídeo, durante a aula, eu não gosto de passar as medidas porque eu quero que vocês se atentem ao passo a passo. Não precisa ficar decorando medidas, às vezes vocês ficam prestando atenção em medidas. Não precisa, tem aqui na descrição. Como que você faz? Tem uma setinha aqui pra baixo, é só você clicar nessa setinha que abre assim um texto e aí tem toda a descrição do vídeo, tem as medidas, tem os materiais. Então, para quem não tá muito acostumado com o YouTube, é só dar uma olhadinha, clica na setinha que tá embaixo aqui do inscrever-se e tal. Se inscreve também, tá? Que isso é legal. E aí você vai ter tudo que você precisa saber sobre a peça que a gente tá fazendo. Antes de começarmos o passo a passo dessa peça aqui, eu queria dizer para vocês que tem dica do início até o final do vídeo. Então tem dica para tudo, tem dica para colocar o zíper, tem dica para fazer esse virado aqui para não acumular muito material. Tem várias dicas, então assiste até o final, porque às vezes vocês deixam perguntas aqui que está no vídeo porque vocês aceleraram, certo? Então assiste devagarzinho, assiste de novo, fiquem atentos porque tem muita dica nessa aula. Já pedi para vocês se inscreverem no canal? Já pedi sim, então deixa o like, que isso ajuda muito no nosso crescimento. Agora vamos direto então para o passo a passo, porque aqui a gente não tem enrolação, a gente fala somente o que precisa. Eu tô aqui com os meus espelhos, esse daqui é o sintético Matelacê. Então, esse sintético que eu vou fazer essa bolsa hoje. Se você quiser fazer o trabalho do Matelacê, você pode também. É só seguir as medidas, aí você coloca a espuma por baixo e faz o trabalho de Matelacê. E aí, eu vou colocar aqui uma faixinha aqui no espelho da frente, somente no espelho da frente. Vou até tirar esse daqui. Eu vou colocar uma faixinha aqui para colocar a minha etiqueta, só para fazer mais um detalhe. Então, eu peguei uma tira de sintético, fiz aqui um risco no meio, essa tira tem 10 centímetros pela largura aqui do meu espelho. Fiz aqui um risquinho no meio, passei cola de contato e eu vou dobrar até esse meio e vou vincar bem. E daí ela ficou assim. Eu falei pra vocês que eu tinha cortado com 10, mas eu tirei daí 2 centímetros, porque eu achei que ficou muito largo. Ficou daí com um final de 5 centímetros, né? Então, eu queria com 4, aí eu tirei 2 centímetros e dobrei e colei aqui. Não tem problema se não ficar aqui no centro, tá? Porque isso aqui não vai nem aparecer. Aí, eu vou peguei aqui uma latinha de spray e vou só passar aqui pra vincar as beiradinhas. Como tá com a cola de contato, então ela vai ficar bem coladinha aqui, essa beiradinha, ó. Olha aqui a diferença, ó, quando a gente passa. Ó, aqui eu não passei, aqui eu já passei. Vou passar mais, ó, vou deixar mais vincadinho aqui. Então, ele fica bem
bem lisinho, tá? Bem, a dobrinha bem marcada, que é assim que eu gosto. Então, eu vou fazer isso daqui. E aí, eu vou colocar a minha etiqueta aqui no centro dessa tira, pra gente poder costurar ali no espelho. Então, eu coloquei aqui a minha plaquinha, ó, achei o meio e posicionei ela aqui bem no centro da minha faixa. Agora, eu vou pegar o espelho, eu vou marcar uns 7 centímetros de cima pra baixo, ó, coloco aqui a minha régua, 7 centímetros. Vou posicionar aqui a minha faixinha. E aí, eu vou pegar uma fita crepe, só pra ela ser o meu guia, pra não entortar. Você pode também passar uma fita dupla face aqui atrás e colar. Mas eu vou colocar aqui, ó, a fita crepe. Então, eu já sei que aqui vai ser o meu guia de costura, pra essa faixinha não entortar. Mas, como eu falei, você pode colocar também uma fitinha dupla face e já colar ela aqui. Agora, eu vou passar uma costura de cada lado pra prender essa faixinha aqui. Eu coloquei também um clipe de cada lado, porque assim fica mais seguro ainda. O ponto da minha máquina está no 4,5, e agora eu vou passar essa costura aqui, veja se ela tá bem certinha, bem alinhada, e começo a passar aqui a costura. Ficou assim, costurado, ó, em cima e embaixo, bem vincado aqui a dobrinha, costurado bem na beiradinha. Então, o espelho da frente tá pronto. Vou pegar agora a tira, que é da lateral e do fundo, e vou começar, então, a costurar. Vou colocar aqui na ponta, tá? E vou começar a costurar essa volta todinha aqui. Se você quiser colocar clips, pode colocar, mas não vejo muita necessidade, não. Dá pra costurar assim facilmente. Então, aqui eu coloco frente com frente, aqui na beiradinha aqui no começo. O ponto da minha máquina tá no número 4 agora. Eu puxei pro número 4. Então, eu vou alinhar aqui bem certinho. Eu vou começar um pouquinho aqui mais pra baixo, e aí sim eu faço o retrocesso. Deixa eu arrumar só a câmera aqui. Então, ó, eu vou começar, tá vendo? Um dedo mais ou menos aqui pra baixo. E aí, eu faço o retrocesso até aqui em cima. Porque daí não corre o risco de ficar abrindo, descosturando, nada. E agora é só costurar. Eu tô usando aqui o calcador pra zíper, que eu tô acostumada já a trabalhar só com esse calcador. Mas você pode usar o outro também. Aí, você tem que usar aquilo que deixa mais confortável. Vou chegar aqui na beirada, ó, chego bem na beiradinha. E aí, eu vou cruzar. Eu vou puxar o espelho pro lado de cá. E aqui a parte da tira pro outro lado. Faço um pontinho aqui, só pra sair dessa dobra. E sigo costurando. O importante é você sempre manter a mesma margem de costura, não entrar mais ou sair. Mantenha, então, veja qual vai ser o calcador que você vai usar e mantenha sempre essa margem de costura na volta toda, dos dois lados. Assim, essa bolsa não vai ficar torta. E aqui desse lado eu faço a mesma coisa. Chego aqui na beirada, cruzo e vou costurando agora aqui até o final. Aqui no finalzinho, eu faço a mesma coisa. Ó, eu chego até aqui a ponta, volto e arremato mais aqui embaixo. Aí, assim, a nossa ponta, ela fica sempre fechadinha. Ela nunca vai ficar descosturando aqui, porque a gente arrematou mais pra baixo. Então, ficou assim. Olha só como é que ficou, já lateral e fundo costurada. Vou pegar o outro espelho e vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar ele aqui e vou passar a costura aqui, contornando a volta toda. Tô costurando aqui o espelho de trás e dei uma paradinha pra mostrar pra vocês uma outra dica. O que que eu faço? Eu acho o meio aqui da minha lateral e o meio do espelho de trás. E aí, eu começo a costurar do meio pra fora. Ó, já costurei essa parte aqui, agora eu vou costurar essa. Pra quê? Por que isso? Pra não acontecer, às vezes, desse espelho de trás entortar um pouquinho. Às vezes, a gente coloca, se começar pela pontinha aqui, quando chega aqui no final, às vezes pode sobrar um pouquinho, faltar um pouquinho, porque às vezes a gente entrou muito aqui na curva, entrou menos. Então, por que que eu gosto de fazer isso?
porque daí eu sei que esse espelho aqui, ele vai ficar centralizado igual ao espelho da frente. Então, você acha o meio aqui da lateral, acha o meio do espelho e começa a costurar do meio para as laterais, ó, do fundo para as laterais. Assim, você tem certeza que esse espelho não vai entortar, vai ficar certinho, igual ao da frente. Bom, então tá costurado aqui, deu tudo certinho, ó, todo mundo acabou no mesmo lugar que tinha que acabar. Agora eu vou desvirar. Ó, quando a gente usa esse tipo de sintético que já tem uma telacê, que já é trabalhado como esse, o losango, você economiza tempo e material, tá? Às vezes eles, assim, custam um pouquinho mais caro, mas o custo-benefício, ele é sensacional, porque, assim, se eu tivesse que fazer uma telacê nisso tudo aqui, eu ia demorar bem mais pra fazer essa peça. Então, essa peça aqui, ela é muito rápida, principalmente se você já estiver usando um sintético assim, trabalhado. E econômico, porque você não usa espuma, você não gasta linha, você não perde tempo, né? Então, vejam aí o custo-benefício, que eu acho que compensa sim. Bom, vou desvirar aqui, bem nos cantinhos, e aí a gente vai começar a fazer o forro dessa bolsa aqui. Bom, então eu tô aqui com o corte do meu forro. Você vai ver que ele tem a medida da altura menor do que do espelho principal, porque nós vamos ainda colocar uma tira aqui em cima de acabamento. Mas antes disso, eu vou fazer um bolso embutido aqui nesse forro. Então, o que que eu fiz? Eu achei o meio, fiz aqui a marcação, e aí eu desci, ó, com a minha régua, 4 centímetros, ó, 4 centímetros. Fiz um risco, ó, eu joguei aqui 9 pra cá e 9 pra cá. Então, vai ficar com 18 centímetros essa abertura aqui para o zíper. Se quiser fazer maior, pode fazer também. Eu tô passando as medidas que eu vou fazer. E aí, eu desci aqui 1,5 centímetro e fiz o risco. Então, ficou aqui, ó, esse retângulo aqui com 18 por 1,5 centímetro. Eu vou cortar esse retângulo, mas eu vou cortar um pouquinho só mais aqui pra dentro, tá? Eu vou deixar aparecendo ainda essa linha aqui que eu fiz e eu vou cortar. Esse aqui é um sintético dublado, olha só, ele é dublado em malha, então ele não vai desfiar. Por isso que eu vou cortar aqui, ó, tá vendo? A gente corta, ele não desfia, porque ele tem cola aqui no meio dele pra poder fazer essa dublagem. Então, ele não vai ficar desfiando. Se você for usar um tecido que desfia, um tricoline ou um cetim que não esteja dublado, estruturado, nem nada, aí você vai ter que fazer aquele corte aqui no meio, ó. Você vai cortar aqui no meio e fazer 2 na diagonal aqui, ó. 2 tracinhos na diagonal, pra você poder virar ele pra dentro, daí você passa a cola de contato e você faz o viradinho dessa parte aqui desse corte, pra não ficar desfiando, tá? Então, daí você corta desse jeito. Um risco no meio. E aqui faz um triângulozinho, passa a cola de contato e vira, faz aqui o virado. Como eu disse, esse aqui não vai desfiar, então eu vou cortar direto, mas eu vou cortar um pouquinho menor. Já vou mostrar pra vocês também como que vai ser o acabamento, que vai ficar aqui do lado direito aqui do meu forro. Então, o que que eu fiz aqui? Eu cortei na medida de, acho que é 22, isso, 22 centímetros por 4, uma tira do meu sintético. E aí, o que que eu fiz? Eu marquei aqui nas laterais 2,5 centímetros, fiz um risco, ó, nas duas laterais. E aqui, eu desci 1,25. Eu desci aqui 1,25 e aqui 1,25. Eu sei que é umas medidas meio esquisitas, né, 1,25, mas é porque eu tenho que deixar somente aqui a abertura do zíper. Eu não posso fazer uma abertura muito grande aqui nessa parte, porque senão não vai dar pra costurar. Então, e nem muito pequena, senão também o cursor não vai correr. Por isso que eu desci 1,25 e 1,25. Daí, aqui, esse vão, no final, ele ficou com quase 1,5. Deve ter dado 1,4, 1,3, mais ou menos. Que é o vão pra passar aqui pra gente poder colocar o zíper. Então, eu já vou cortar esses dois aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, então, já fiz os cortes que eu precisava fazer. E ficou assim, ó, cortadinho. Aqui, como eu falei, eu corto um pouquinho mais pra dentro da linha, porque se eu corto demais, depois não tenho o que fazer. Então, eu corto primeiro assim, daí eu vou colocar
o meu zíper aqui atrás, vou verificar se tá do tamanho que eu quero. E se eu achar que tem que cortar mais, eu corto. Mas se eu já cortar ele grandão, depois eu perco se eu quiser que ele fique menorzinho, entendeu? Por isso que eu gosto de ir aos poucos, pra depois eu ter certeza do tamanho que vai ficar. E esse daqui, eu só arredondei aqui os cantinhos à mão mesmo. E é importante que essa moldura aqui, essa abertura, ela tem que ficar menor do que essa daqui, tá? Porque senão, se você corta maior, depois vai ficar aparecendo. Então, ela tem que ficar sempre menor pra ela poder esconder aqui essa parte de trás, tá? Então, ó, tá vendo? Ela tem sempre que ficar menor pra esconder essa abertura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu passei já o cursor no meu zíper, ó, ele passa um pouquinho o tamanho da minha abertura. E aí, eu vou passar cola de contato bem na beiradinha aqui do meu zíper. E vou passar cola de contato aqui também na beiradinha pra poder colar esse zíper aqui, ó, pra eu poder colar. Você pode usar também a fita dupla face, se você quiser. O importante é que você passe bem na beiradinha pra não ultrapassar aqui essa marca. Então, você passa a cola aqui bem na beirada, porque é só pra dar facilitar na hora de costurar, ok? Passei a cola de contato, então, aqui bem na beiradinha, como eu falei pra vocês. Eu gosto de usar aqui esse tubo de adoçante, que daí ele tem esse biquinho. Então, a gente consegue passar bem na beiradinha, bem certinho. E aí, eu passei também aqui, ó, nem aparece muito, mas tenho que falar uma coisa pra vocês. Cuidado ao passar cola de contato no cetim ou qualquer outro tecido por isso, ó. Às vezes, a cola migra para o outro lado, e aí não tem jeito. Aqui não tem problema, porque eu vou colocar essa moldura por cima. Então, não tem problema a cola ter passado pro lado de cá. Mas, fiquem espertos aí, caso, né, vocês, né, vão passar cola de contato em cetim que não vai ter nada aqui por cima, ela pode migrar. Então, eu não aconselho. Aí, nesse caso, usa a fita dupla face pra não acontecer isso aqui, porque senão isso aqui já estragou, não tem jeito, ó. Isso aqui não sai. Mas, como eu disse, eu vou colocar aqui essa moldura, então não tem problema nesse caso. Agora, eu vou colar o zíper aqui. Aí, você pode escolher o lado que você quer colar, né? Se você quer colar pelo avesso. Eu gosto de colar assim, porque daí eu tô vendo certinho onde que tá o meu zíper. Então, eu vou colando, tem que deixar essa cola, né, secar. Mas aí, você consegue colar, depois levanta, descola. E aí, você vem acertando aqui direitinho. O zíper centraliza aqui na abertura. Aqui nessa parte que tem o cursor, você tem que tomar cuidado para não ficar diferente. Então, você cola, arrasta um pouquinho aqui o cursor, vê se tá bem alinhado. Aqui eu passei uma costura só para segurar o zíper para ficar mais fácil. Embora ele esteja colado, às vezes ele sai do lugar, então eu preferi já passar uma costura aqui só para segurar. Aí, agora sim, na moldura, eu coloquei a fita dupla face aqui atrás, vou colar, vou acertar aqui o cursor, e daí eu vou colar bem certinho. Como eu falei pra vocês, ela tem que ficar, ó, menor, pra quando a gente passar essa costura aqui dentro, o forro não ficar aparecendo aqui. Então, eu vou colar aqui bem certinho. Vou tirar esse lado aqui da fita. E aí, eu vou passar a costura em volta, na parte de fora da moldura. Então, eu colei aqui, essa parte aqui do centro já é suficiente. Agora, eu vou passar uma costura, como eu falei, somente aqui na parte de fora dessa moldura. Estou com o ponto da minha máquina no 4,5. Não faço retrocesso, porque eu vou dar a volta inteirinha aqui nessa moldura. Vocês estão vendo que eu faço com calma, que é pra poder ficar bem bonito, bem certinho, pra não entortar, não ficar costura feia. Então, eu vou contornar aqui essa moldura. Eu arredondei, ó, o cantinho, que eu acho que fica mais bonitinho, se a gente arredondar. Ó, eu venho bem devagar, acerto, vejo se ela tá direitinha. E venho contornando aqui essa moldurinha, somente a parte de fora. Aqui no final, eu vou colocar a minha agulha bem onde eu comecei, onde eu dei o meu primeiro ponto. Ó, coloco ela aqui, e aí eu passo
Vou até tirar aqui o retrocesso automático. E pronto, então ficou bem aqui em cima da onde eu comecei a minha costura. Eu vou tirar, vou puxar aqui o fiozinho pra baixo. Deixo todos os fiozinhos aqui pra não ficar aparecendo do lado de fora. Ó, e fica assim o acabamento, ó, bem direitinho. Agora nós vamos fazer o forro desse bolso. Vou virar aqui do lado avesso. Eu peguei aqui o cetim, esse aqui é o cetim comum mesmo, não é dublado, é o cetim comum. A única coisa que eu fiz foi selar aqui as beiradinhas com fogo, tá? Passei, você pode passar isqueiro, passar uma vela, ou tem aqueles aparelhinhos, né, que selam cetim. Então, eu vou usar esse daqui, e como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o direito, vou colocar aqui na parte de baixo do meu zíper, e vou colocar uma fita crepe aqui pra prender. Pode colocar dupla face também. Prendi aqui, ó, com a fita crepe. Olha só como é que fica. Então, ó, o direito tá pra cima, ó, tá? Direito com avesso, tá vendo só? Agora, eu vou virar aqui e eu vou passar uma costura nessa parte aqui, somente uma linha reta aqui embaixo, só aqui. E ficou assim, costurei somente aqui a parte de baixo, ó, então, o nosso forro já começa a ser costurado. Olha só como é que ficou. Fiz o retrocesso de um pontinho desse lado e de um pontinho desse outro. Agora aqui eu vou tirar essa fita crepe. Vou colocar uma dupla face aqui, ó, aonde está a minha costura. Coloco aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui pra baixo, só pra não ficar essa parte aqui pegando no cursor. Quando você for passar essa costura aqui, você pode já dobrar isso daqui antes e já passar a costura aqui rebatendo. Porém, às vezes, o que acontece? A gente não consegue dobrar isso daqui bem no lugar onde vai ficar essa costura. Então, às vezes, a gente passa a costura aqui e algumas partes pegam no forro e algumas partes não pegam no forro. Então, por isso que eu prefiro fazer assim, desse jeito. Porque daí agora eu vou colar aqui com a fita dupla face. E aí, a hora que eu for fechar as laterais desse forro, ele já vai ficar bem esticadinho. Então, ó, eu estico bem aqui, colo. Ó, tá coladinho agora aqui. E quando eu for fechar a lateral, ele já vai ficar assim certinho, não vai ficar embolando no meu cursor, tá? Agora, eu pego essa outra ponta, vou dobrar, vou colocar aqui e coloco novamente a fita crepe. Coloco aqui a fita crepe, ó. E aí, eu vou deixar ele puxado aqui pra baixo, ó. Não esquece, deixa ele puxadinho aqui pra baixo. E vou passar a costura onde faltou, que é aqui na lateral, sigo reto e desço aqui na outra lateral. Faço o retrocesso aqui de 1 ou 2 pontos de cada lado, e aí esse bolso já vai estar prontinho aqui. Então, aqui eu comecei a costura no cantinho, subi. Agora, eu sigo aqui na beiradinha, certifico de que o forro tá certinho aqui pra baixo. E costuro aqui na beirada, pra que não fique nenhuma ponta do forro aparecendo. Ó, viro, confiro se tá abaixadinho aqui. E aí, eu vou encontrar aqui a minha agulha no primeiro ponto, ó. Nesse primeiro ponto, faço aqui o retrocesso. E pronto, tá costurado aqui essa parte do bolso. Agora, a gente tem que fechar ele aqui, ó. Vou tirar a fita crepe. Tirei aqui a fita crepe. Então, eu tenho que fechar agora aqui a lateral dele. Por isso que a gente corta, olha só, o bolso um pouco maior aqui nas laterais. Se você cortar muito justo aqui, fica ruim pra fechar. Então, deixa sobrando bem aqui nas laterais, porque daí, ó, agora é só passar uma costura de cada lado aqui e fecha esse bolso. Costurado aqui, então, o forrinho do nosso bolso. Tá pronto, então, aqui essa parte. Se quiser fazer também no espelho de trás, fica bem legal, tá? Esse tipo de bolso. Agora, eu vou reservar esse forro aqui, porque nós vamos fazer o canal de zíper, que eu preciso colocar esse canal de zíper ali no espelho do forro, e ele precisa estar pronto primeiro. Então, eu corto 4 partes, ó,
São as 4 partes do canal de zíper. E eu tô usando um zíper de metal, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse zíper aqui. Nós vamos montar agora aqui no canal. Deixa eu só dar uma dica antes pra vocês, no caso do zíper de metal, tá? Ele é muito parecido dos dois lados, tá? Não é que nem o zíper de nylon, aquele zíper de plástico que você olha e você sabe qual que é o direito, qual que é o avesso. Esse daqui, ele é muito parecido. Então, o que que eu faço? Eu passo aqui o cursor e eu fiz uma marquinha de lápis pra saber qual que é o lado direito dele, pra gente poder montar esse canal, porque senão, se você montar ao contrário, daí você não vai conseguir passar o cursor. E aí, se você descobre isso depois que a bolsa tá pronta, você tem um grande problema. Então, façam isso. Se for usar esse zíper de metal, marca aqui qual que é o lado direito. Então, agora eu sei como que eu vou montar esse zíper aqui no canal, tá? Então, presta atenção, fica atenta nisso, porque ele realmente confunde o que que é o direito e o que que é o avesso. Bom, então vamos lá. Já sabemos que esse daqui é o lado direito do meu zíper. O que que eu vou fazer? Eu vou virar ele pra baixo, vou colocar direito com direito aqui nessa minha primeira tira. Uma parte vai ficar sobrando aqui fora. E a outra parte a gente vai virar aqui, ó, fazer uma dobrinha, porque ela vai ficar dentro aqui da nossa tira. Eu vou colocar aqui um clips, só pra ficar mais fácil aqui, porque o que que acontece? Esse zíper de metal aqui, a gente não pode passar a agulha por cima, porque vai quebrar a agulha. Então, como é aqui que eu vou dobrar, eu vou deixar aqui 2 centímetros, 1,5 centímetro, 2 centímetros mais ou menos. Você marca, tá? Pra poder ficar igual dos dois lados, faz uma marquinha aqui. Olha só, deixa eu dobrar. Aí, eu vou fazer uma marquinha aqui, que é onde vai ficar o meu zíper. Ó, ele vai terminar aqui, assim. E aí, o que que acontece? Eu vou tirar esses 2 dentinhos aqui, ó. Eu vou tirar esses dentes, que é onde vai passar a minha costura. Então, eu sei que eu não vou costurar por cima aqui do metal, porque senão vai quebrar a agulha. Então, eu tirei aqui uns 4 dentinhos, certo? Ficou assim. Se você estiver usando o zíper comum, segue o barco do jeito que a gente tá acostumado, não precisa fazer isso. Vou deixar sobrando aqui um tanto. Eu não vou costurar desde o comecinho, eu vou deixar aqui um meio centímetro mais ou menos sem costurar. E aí, eu vou aqui, olha só. Vou deixar o ponto da minha máquina número 4. Começo, faço aqui um retrocesso. Acerto ele aqui. Agora, é só costurar. Eu gosto essa primeira costura passar aqui bem na beiradinha. Olha só. E quando chegar aqui, nessa ponta, é onde eu vou fazer essa curvinha aqui, que é para o zíper entrar. Então, você dobra, ó. Dobra aqui pra dentro, faz uma preguinha. Tem gente que gosta até de passar, fazer uns pontinhos, né, pra ficar mais fácil. Ou colar com cola de contato. Mas olha só. Vou costurar aqui. E pronto. Eu tenho que deixar ainda mais um espaço, porque agora nós vamos colocar o outro lado aqui da nossa tira. E eu não posso esquecer que tem o zíper de metal aqui. Então, eu tenho que deixar aqui ainda um espacinho para eu poder passar agora a outra costura, ó. Porque eu vou colocar aqui um em cima do outro e vou costurar aqui também. Então, aqui é direito com direito. Alinho certinho, não começo aqui do comecinho. Deixo um espacinho sem costurar. Vou alinhar aqui. E costuro. Aqui na ponta, onde tem a parte do metal, vem devagar. Se for o caso, ó, vai até abaixando a agulha aqui no volante, pra eu ter certeza de que eu não estou pegando no metal do zíper. Pronto, passei aqui. Faço aqui um retrocesso. E pronto. Agora aqui eu já vou tirar esse excesso aqui do zíper, pra não corrermos riscos, né?
Agora aqui, a gente vai virar e rebater. O que que eu fiz aqui? Eu dobrei aquela pontinha que ficou sem costurar, eu dobrei ela pra dentro, coloquei aqui um clips, e daí agora aqui, nós vamos costurar rebatendo essa costura aqui do zíper, tá? Então, vou colocar aqui alguns clips, só pra gente deixar ele mais certinho. Ó, prende ele aqui, dobra, vinca bem aqui e coloca o clips aqui pra poder rebater. Olha só. E daí, eu vou começar a costurar aqui. Começo aqui, faço a volta e venho até aqui no final e faço a mesma coisa. Faço essa mesma voltinha aqui no final, essa dobrinha, ó. Deixa eu só acertar que aqui tá um pouquinho maior esse lado, ó. Deixa eu acertar aqui. Então, o que que eu faço? Eu dobro, ó, dobro e viro aqui pra dentro, olha só. Pra poder dar acabamento aqui desse lado também, olha só. Vou até colocar o clips mais pra cá, vai ficar assim. Então, eu começo aqui, venho e costuro até aqui embaixo. Aqui, então, é simples, tá? É só rebater, vinca bem. Ó, vinca bem direitinho e passa aqui a costurinha, rebatendo esse zíper aqui. Cuidado quando chegar próximo ali do metal. Aqui, como eu falei, a gente dobra pra dentro e faz o acabamentinho aqui. Olha só como é que ficou, então, o meu canal de zíper. Esse lado já está pronto. Agora, prestem atenção pra gente fazer o outro lado desse canal. Não sai fazendo assim, sem pensar, não. Ele vai precisar ficar dessa forma. Ó, lembra que esse aqui é o direito e esse aqui é o direito. Então, ele vai precisar ficar assim, desta forma. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar este aqui pra cá. Então, aqui vai ficar a minha sobra, aqui minha ponta. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Nessa pontinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar, vou tirar aqui alguns dentinhos, vou passar a costura, porque depois a gente vai desvirar isso aqui e rebater, e ele vai virar deste lado. E é esse lado que eu preciso. Então, sempre, ó, coloca sempre assim, um do lado do outro, quando vocês forem fechar o outro lado, pra ter certeza que vocês vão fazer. Porque se vocês fazem a curvinha aqui em cima, por exemplo, já não vai dar certo. Então, tem que ficar aqui, ó, ponta com ponta e aqui curvinha com curvinha. Só virar, ó, o direito, então, pra baixo. E é aqui que eu vou costurar. Pode até já colocar aqui um clips, porque daí você já sabe que é assim que ele vai ter que ser. E aí, você agora trabalha nele, tá? Tira aqui alguns dentinhos, faz a mesma coisa. Passa aqui a costurinha, coloca o outro lado aqui direito com direito, vira e rebate pra ficar igualzinho esse lado. Então, tá aqui os dois lados costurados. Eu vou até colocar aqui o cursor só pra conferir. Eu sei que tá certo, mas vocês façam isso também, até mesmo antes de rebater. O outro lado, antes de passar a costura rebatendo, vocês confiram, né, se tá certinho, porque antes de rebater ainda dá pra mexer. Ó, então tá certinho aqui, tá? Depois, é claro, quando eu for colocar, vou alinhar, vou colocar certinho. Isso aqui é só pra gente ver se ele tá fechando do lado certinho. E aqui também eu passei uma costura, ó, pra fechar os dois lados aqui do sintético. Agora, eu vou pegar o meu forro e aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu já tenho a marcação do meio, mas eu vou dar um piquezinho, aqui onde tá marcado, ó. Vou dar um piquezinho aqui, que eu acho mais fácil. E vou dar um piquezinho aqui também, ó, coloco aqui as duas costuras aqui, dou um piquezinho e faço isso nas duas partes. E aí, eu quero ver a posição do meu zíper. Eu quero que esse espelho aqui do forro fique junto com o espelho de trás. Então, o que que eu vou fazer? A minha bolsa, ela vai abrir daqui pra cá, então, eu vou colocar, ó, essa daqui ao lado de cima, tá vendo a marcação? Então, eu vou colocar desse jeito, meio com meio, aqui, e vou costurar aqui na beirada. Costurei,
Olha só como é que ficou. Então, fica acabamento dos dois lados, tá? E agora eu preciso colocar a lapela aqui, que vai ficar nessa parte de cima aqui em volta de todo o forro da bolsa. Então, eu vou virar aqui, direito com direito, e vou costurar aqui também. E olha só como que ficou. Costurado aqui também a minha lapelinha. Eu vou fazer a mesma coisa no meu espelho de trás. Vou achar aqui o meio dele. Vou achar o meio. Vou pegar o meu canal. Tá aqui, ó. O meu canal. Vou colocar meio com meio e vou passar a costura. Costurei aqui, mas prestem atenção também em relação ao lado, tá? Como eu falei, confiram, ó. Coloca aqui forro com forro, porque é assim que ele vai ficar. Então, vocês coloquem aqui e vejam se tá certinho o zíper. Se for o caso, passa o cursor, veja se tá certinho. Estando certinho, dá a sequência aqui no outro lado do forro, que é o quê? Colocar a lapelinha aqui de borda, direito com direito, e costura. Então, coloquei também a lapela aqui, separo essa parte. Vou pegar agora aqui a tira, que é da lateral e fundo, e vou colocar aqui na beiradinha essa lapelinha também. Então, eu coloco direito com direito e passo a costura aqui, somente nesse lado aqui da tira. E agora, ó, que eu já costurei aqui, eu vou pegar o espelho aqui do forro, guardo essa ponta do zíper aqui pra dentro, vou colocar aqui direito com direito, se for o caso, eu coloco até um clips aqui, olha só, coloco um clips aqui, pra não ter problema. Põe bem pra cá. E aí, eu vou colocar direito com direito, costura com costura aqui. Eu vou até passar primeiro uma costura aqui, ó, pra não sair do lugar. Passo uma costurinha aqui e aí nós vamos fechar aqui essa lateral e fundo. Costurei aqui, então, olha só, pra ficar bem certinho. Então, passei uma costurinha aqui e agora eu começo aqui daquele mesmo jeitinho, um pouquinho mais pra baixo. Aí, eu faço o retrocesso e vou fechar primeiro aqui a lateral, deixando sempre a mesma distância de borda, ó, alinho direitinho. Se vocês forem usar outro tecido, né, como eu falei, tricoline, cetim e tal, aí vocês passem um pouquinho o isqueiro na beiradinha pra selar, né, pra não ficar desfiando, que é bem melhor. Viro do mesmo jeito que eu fiz a parte principal da bolsa, né, a parte de fora. Fiz aqui a outra voltinha, daí agora, o que que acontece? Ó, deu certinho. Aqui, essa ponta eu não tinha colocado ainda a lapelinha aqui de acabamento. Porque eu queria esperar pra ver como é que ia chegar desse lado, se ia chegar certinho. E chegou. Então, agora, eu vou, ó, tirar aqui, cortar a linha. E vou colocar aqui direito com direito. E já vou costurar aqui essa parte aqui nessa outra ponta. Eu prefiro fazer assim, porque daí eu sei que vai dar certinho aqui desse lado. Porque às vezes a gente coloca antes, e se a gente tiver cortado isso aqui um pouquinho maior, vai dar diferença aqui nessa parte aqui da dobra aqui do viradinho, certo? Então, aqui eu já costurei a outra pontinha, voltei pra cá, pra continuar costurando aqui a lateral. Daí, eu coloco a mesma coisa aqui, ó, costura com costura, ó, a dobrinha com a dobrinha, pra ficar bem certinho. Alinho bem, pra ficar bem direitinho. E fecho agora aqui essa lateral. Venho aqui na ponta, volto, faço o retrocesso aqui. Então, essa parte do forro ficou assim. Coloquei também uma etiqueta aqui dentro. A etiqueta nunca é demais, tá, gente? Sempre que a gente pode ficar relembrando nossa marca, é assim que as pessoas não esquecem da gente. Então, ó, tá aqui certinho. Eu não rebati aqui, não quis rebater. Achei que... Não sei, não quis rebater. Se você quiser rebater, rebate, mas eu não quis. Eu achei que assim ficou legal. Agora, eu vou fazer aquela mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, costura com costura. Vou dar um pique aqui pra achar o meio dessa lateral. Vou dar um pique aqui e vou dar um pique também lá no meu espelho, na outra parte do espelho. Bom, então, achei, né, o meio aqui do meu fundo, o fundo aqui do outro espelho. E aí, o que que eu vou fazer?
Presta atenção agora. Vou colocar pique com pique, mas eu não vou costurar aqui, porque eu tenho que deixar uma abertura pra gente poder desvirar essa peça. Então, eu vou colocar clips aqui. Um clips mais pra cá. E um mais pra cá. Tudo isso é só pra gente certificar de que não vai ficar torto esse outro lado aqui do espelho, mesmo sendo forro, tá? E vou começar a costurar do clips pra cá. Aqui eu faço um retrocesso, começo a costurar, fecho aqui essa lateral do mesmo jeito. Ó, se quiser até começar por aqui, eu vou fazer isso, ó. Vou dar uma costurinha aqui, pra ficar certinho, e uma costurinha aqui desse lado, pra ficar certinho também, do mesmo jeito que a gente fez aqui no outro lado do espelho. Então, aqui costurei, ó, já costurei esse lado aqui, e já costurei este outro lado aqui também, daquele jeitinho que eu já falei pra vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu posso até descer, ó, desço aqui a costura, faço aqui a curvinha e costuro até onde tá o meu clips aqui. Desse lado a mesma coisa, eu costuro do clips pra cá, porque eu tenho que deixar essa abertura aqui. Não precisa deixar a abertura muito pequena não, tá, gente? Porque de todo jeito a gente vai ter que depois virar e costurar, então não tem necessidade de deixar aquelas aberturinhas muito pequenininhas. Faz uma abertura confortável. Olha só como é que ficou, então. Deixei uma abertura grande, fiz retrocesso aqui nas duas pontas, pra não desmanchar na hora de desvirar a peça. Olha aqui, ó, como é que tá esse forro aqui. Bem bonito, com bolso, todinho acabado, certinho aqui nas junções. Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu sou super a favor de vocês colocarem preços legais na peça de vocês. Mas a gente também tem que fazer por merecer, né? A gente tem que fazer um acabamento de acordo, né, com o nosso preço. Então, vou tirar aqui esses clips. Peguei o principal aqui da bolsa, eu vou colocar aqui dentro. Lembrando que a parte do bolso, eu quero que fique com o espelho de trás. Então, eu vou colocar dessa forma assim. Coloco ela aqui dentro. Olha só. E aí, nós vamos passar uma costura. Deixa eu falar uma coisa antes, importante. Eu vou colocar ilhós aqui pra prender a alça. Caso você não queira colocar ilhós, não tenha, quer fazer de outra forma, então você tem que colocar a alça agora, antes de fechar o forro. Você faz aí a alça do tamanho que você quer, já prega ela aqui, deixa ela deitada, né, ela virada pra baixo, prega ela aqui. Se quiser colocar também um suportezinho pra alça lateral, já coloca aqui. Tudo isso antes da gente fechar aqui o forro, tá? Então, eu não vou fazer isso porque eu vou colocar ilhós, mas se você não for, faça isso. Já coloca a alça aqui, prende, e aí a gente faz agora, vai pra essa etapa. Agora, nós vamos fechar colocando aqui costura com costura. Então, eu dobro aqui, ó, uma costura para um lado, outra para o outro. Faço isso nos 4 cantinhos, né? Eu posso até já passar, né? Como eu fiz do lado de dentro, já passo uma costurinha aqui aonde eu quero que essas costuras se encontrem. E depois eu fecho o restante. Muito importante. Esse sintético aqui, Matelacê, ele é 1,5. Mas mesmo que você esteja usando um sintético 0,8... eu aconselho vocês, essa parte de dentro aqui, fazer com um mais fininho. Então, o que que acontece? Esse daqui que eu tô usando é um Dexter 04, porque a gente precisa de estratégia na hora de fechar, pro ponto ficar bonito. Porque às vezes a gente acha que não consegue fazer a bolsa, que a nossa máquina não dá, mas é porque a gente não usa estratégia. Se eu usar esse sintético aqui, esse Matelacê, nesse lado aqui também, eu vou ter muita camada. Porque o que que acontece? Eu vou ter que fechar isso daqui. Quando eu desvirar essa bolsa no avesso, eu vou ter que rebater essa costura aqui. Essa costura que ficou por dentro, a hora que a gente desvirar, eu vou ter que rebater. E aí, vai ficar muita camada, muita mesmo. Então, qual que é a estratégia? Se você tá usando um sintético mais, de uma espessura maior aqui, você usa essa lapela aqui, um mais fininho, porque não vai atrapalhar, não vai tirar resistência, não vai nada. Outra coisa também, que eu acabei esquecendo, que eu já até coloquei aqui dentro, mas eu vou tirar, porque eu não estruturei o fundo dela, tá? Então, antes da gente fazer isso, eu vou colocar aqui um EVA aqui no fundo, pode colocar recouro também. Eu vou colocar somente no fundo, porque eu não quero essa lateral dura.
nem aqui o espelho. Como esse daqui já é um sintético grosso, eu quero que ela fique assim mais molinha, mas o fundo, sim, eu vou colocar um EVA, vou colar ele aqui. Pode colocar o recouro também, como eu falei. Aí sim a gente vai fechar, tá? Eu tinha esquecido de estruturar aqui o fundo dela. Pronto, agora sim, ó, coloquei o EVA aqui no fundo. Já aproveitei e coloquei também aqui, ó, as bailarinas, porque, né, se é uma bolsa chique, vamos fazer o possível para ela ficar mais chique ainda. Então, eu coloquei 2 camadas de EVA. Eu coloquei a primeira camada de EVA, daí eu posicionei aqui as bailarinas. Tem lugar que chama isso aqui de cravo, tá? Mas eu conheço por bailarina, mas pode ser também chamado de cravo. Coloquei, então, as bailarinas e aí eu coloquei outra camada aqui de EVA. Então, não fica aquela ferragem da bailarina aqui pegando no nosso forro. Então, agora, vou colocar aqui dentro, né? Deixando essa parte aqui do bolso com as costas da bolsa. E agora, eu vou fazer aquilo que eu já falei, que é passar as costurinhas aqui aonde tem a costura, né? Onde a gente quer fazer a junção para ficar tudo certinho. Bom, eu mudei aqui a câmera de lugar para vocês verem melhor, mas eu já fiz a costura aqui onde eu quero que fique bem certinho. Vou agora encaixar aqui a peça na minha máquina. Vou encaixá-la aqui bem certinha. E vou passar a costura agora fechando o forro no principal. Só passar a costura agora na volta toda, já deixando essas partes aqui costuradas, pelo menos eu sei que não vai sair do lugar, então fica melhor assim, pra fechar, fica mais fácil. Então, agora aqui é só fechar todinha a volta aqui da minha peça. Pronto. E aí, você confere se toda a borda tá costurada, se não ficou nenhum pedacinho sem costurar. Estando tudo certinho, agora a gente vem por essa abertura aqui. Nós vamos puxar a bolsa agora pra fora. Ó, quando a gente deixa uma abertura grande, é bem mais fácil. Porque, como eu disse, a gente vai ter que costurar mesmo esse forro. Então, não tem por que você ficar economizando, né? Ah, vou deixar um buraquinho só. Não adianta nada, a gente vai ter que costurar mesmo. Então, tanto faz costurar 10 centímetros ou costurar 20, vai dar no mesmo. Então, deixa aí uma abertura maior, que é pra poder desvirar a peça mais facilmente. Ó, já tá saindo. Cuidado com a parte das ferragens pra não cortar o forro nem o sintético. Porque sintético é plástico, né? Então, a gente sabe que pode acontecer de rasgar. Então, vem devagar. Ó, virei. Puxo bem aqui certinho. Agora, eu vou guardar esse forro aqui pra dentro. Não vou fechar ainda, porque eu gosto de rebater primeiro aqui a bordinha. Então, eu vou virar ele todinho aqui pra dentro. Vou deixar ele certinho aqui pra gente rebater. E olha só, quando a gente corta tudo certinho, não fica nada sobrando, ó. Aqui dentro o forro tá certinho, só falta fechar ele aqui, mas ele deu certinho. Ó, o bolso, né, aqui de dentro tá no espelho de trás, tá vendo? Olha, tá aqui no espelho de trás do jeito que eu queria. A bolsa, ela vai fechar com o cursor pra cá. Então, na hora de abrir, vai abrir assim, do jeito que eu queria. Então, agora eu guardo esse zíper aqui pra dentro e eu vou costurar agora aqui essa beiradinha, ó. Olha aqui como dá certinho quando a gente passa aquelas costuras primeiro. Porque daí fica certinho aqui na emenda. Então, aqui eu vou dobrar. Olha quantas camadas que fica, olha como já fica grosso. Por isso, a necessidade da gente colocar um sintético um pouco mais fino aqui pro lado de dentro. Tá vendo, ó? A gente coloca um pouquinho mais fino, fica mais fácil por causa dessas partes aqui que tem várias costuras. Então, aqui a máquina sofre um pouquinho pra passar. Mas, ó, eu vou apertar bem aqui, eu vou vincar bem toda essa bordinha. E aí, eu vou entrar na máquina e vou costurar isso daqui todinho, todinha essa volta. Bom, então, com tudo aqui bem vincadinho, bem certinho, eu vou entrar na minha máquina, eu vou entrar nessa posição aqui mesmo. Você pode costurar por dentro ou por fora. Eu vou costurar por fora, eu gosto mais nesse caso. Então, eu vou começar aqui mais, toda a parte de trás, vou começar aqui mais pelo cantinho aqui, próximo à costura.
Agora é calma e paciência. Meu ponto tá no 4,5. Vou devagar porque eu quero que fique bem retinho, eu quero que esse forro fique bem pra dentro, certinho. Então, agora eu vou costurar aqui todinha essa volta com calma e paciência. Costurado aqui, olha só como é que ficou, bem certinho a costura. Agora, eu vou fazer a marcação aqui pra colocar os ilhoses, tá? Então, eu vou primeiro fazer uma marcaçãozinha aqui pra achar o meio. Não posso dar pique, não posso fazer nada, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de fita crepe e eu vou colocar aqui só pra eu saber aonde que é o meio. Ó, dobro aqui. Aí, eu vou colocar uma fita crepe assim, aqui, ó. Que daí eu já sei que aqui tá o meio. E marco aqui de lápis. Você faz o jeito que você achar melhor, tá? Mas eu... E aí, eu vou marcar, olha só, 9 centímetros do meio pra cá e 2 centímetros de cima pra baixo. Então, vou marcar aqui, vou fazer um pontinho. 9 centímetros. A mesma coisa eu faço desse lado. 9 centímetros e 2 centímetros. E marco aqui. Então, vai ser nesse lugar que eu vou fazer o furo aqui pra colocar o meu ilhós. Aqui onde tá essa pontinha, então, eu vou fazer o furo aqui. E aqui, ó, vou fazer o furo desse lado também. Depois que eu fizer esses furos, aí eu marco o lado de trás. Por esse furo aqui, ó, eu só abaixo e já marco o furo aqui da parte de trás. Então, eu fiz aqui os furos, eu tenho um furador já que é pra tamanho de ilhós. Este daqui é um ilhós número 3, que vocês sempre me perguntam o tamanho. E aí, eu preciso de um balancim pra poder colocar esse ilhós. Ele vem assim, em duas partes, né? Uma parte com garra e outra parte lisinha. Então, eu encaixo essas duas aqui, vou lá pro balancim e faço a aplicação dele. Então, tá aqui aplicado os ilhoses. Agora, eu vou puxar o forro. Vou fechar aquela abertura. Olha aqui, ó. Vou arrumar aqui assim. Colocar aqui pra fora, só pra ficar mais fácil de fechar. Ó. Aqui. Ó, dobro aqui pra dentro. Se quiser, coloca clips. Dobra tudo assim aqui pra dentro e passa a costura fechando essa abertura. Pronto, ó, fechadinho. Agora sim, coloca ele lá pra dentro de novo. Arruma, tá? Os cantinhos pra ficar bem certinho. Bem bonitinho esse forro, porque é uma bolsa de luxo. Eu tô trazendo pra vocês aí, nessas últimas semanas, várias bolsas de luxo que eu sei que vocês gostam. E pra dar um up aí no ateliê de vocês, agora vem entrando o inverno, né? A galera gosta de umas bolsas mais sofisticadas, as pessoas se arrumam mais. Então, vamos caprichar aí nas bolsas. Vou passar o cursor, ó, tá aqui. Agora eu vou passar aqui o cursor desse jeito assim. Coloco as duas pontinhas aqui. Opa, tava fora. Aqui é só o carrinho, depois eu vou colocar um puxador. E aí, eu vou colocar de maneira que ele fique bem alinhadinho, tá? Que tem que ficar bem certinho aqui, aonde a gente colocou o sintético, tá vendo? Ele tem que ficar alinhado aqui, alinhado. Se não ficou, você tira, passa de novo, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar certinho dos dois lados, ó, tem que bater aqui dos dois lados. Se não ficou, tira, passa de novo, até que fique bem certinho. Olha como fica lindo com esse zíper de metal, como muda, né, a cara aqui da bolsa quando a gente coloca um zíper desse daqui. Vou colocar um acabamento aqui, eu vou queimar essa pontinha e vou colocar um acabamento aqui. Então, aqui eu selei com o isqueiro, ó, passo aqui na parte que é de tecido, pra ficar derretidinho, que essa parte não desfiar. E eu vou usar esse acabamento aqui de metal, ó, é um acabamento de alça que tem essa garrinha.
E ele serve também para dar acabamento aqui no zíper. Então, eu vou encaixar no meu zíper e eu vou apertar. Eu vou pegar um alicate e vou apertar ele aqui pra ficar um acabamento assim, ó, bem bonito. E ficou assim. Você pode fazer também o acabamento com sintético, mas assim fica bem mais bonito, né? Olha só, uma bolsa toda chique dessa merece um acabamento desse. Aí a gente pode até guardar isso aqui dentro, deixar aqui dentro da bolsa. Agora a gente vai colocar a alça. Eu vou usar correntes. Se você quiser fazer naquela parte que vai ficar no ombro um pedaço de alça de sintético, pode fazer também. Tem vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer alça de sintético, vou deixar aqui nos cards pra vocês, então depois você dá uma olhada se não souber fazer. Mas eu vou deixar ela inteira na corrente e aí eu vou usar essas argolas articuladas aqui. Então, eu vou encaixar no ilhós, ó, coloco aqui a argola, pego a ponta da minha corrente e coloco. A mesma coisa eu faço deste outro lado aqui. Gente, todas essas ferragens que eu usei, tudo aqui que é de metal, que eu usei pra fazer essa bolsa, é lá da CRZ Zanetti. Eu gosto de falar pra vocês porque são ferragens diferenciadas, de qualidade. E você não acha em qualquer lugar esse banho aqui que eles dão, que é no verniz cataforético, que dá uma proteção. Então, o seu banho não vai ficar daquele jeito escuro, com cara de velho, horroroso. Esse aqui, eu garanto pra vocês que vai ficar bonito a vida toda. E algumas das ferragens, essas que eu uso, eu tenho também lá no site. E se você quiser mais ferragens, aí você entra em contato com eles, que eles te mostram, aí tem o site lá, eles te mostram todas as ferragens que eles têm, porque eles têm muita coisa. Eu tenho algumas no site, mas eles têm muita coisa lá. Então, ó, coloquei as correntes, olha que coisa mais linda essa bolsa. E eu vou colocar aqui também um pingente. Vou prender aqui nessa argola, por isso que é bom essa argola articulada aqui, porque daí você prende aquilo que você quiser. Olha só, coloquei aqui um pingente. Esse pingente aqui, que tem o MJ, é lá da oficina dos Badulacs. Tem o cupom de desconto. Vou deixar pra vocês, etiquetas, todas essas coisas que tem aqui personalizada, é tudo lá da oficina dos Badulacs, tá? E o cupom de desconto é Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo. E esse pingente de coração também é da CRZ e eu tenho no meu site pra vender. E olha que luxo que ficou a nossa bolsa. Vou mostrar no corpo que fica melhor de vocês verem. E chegou a hora de ver essa peça prontinha. Gente do céu, olha que coisa mais linda que ficou. Coloquei um pingente aqui. Olha esse matelacê, que coisa mais linda. Vocês viram aí que ele adianta muito o trabalho da gente, porque a gente não precisa ficar fazendo, né, o matelacê, ele já tá prontinho assim, então dá pra acelerar legal. Tem bolso dentro, é raro fazer peça com bolso dentro, vocês sabem disso, mas eu quis passar essa técnica pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, o detalhe aqui do zíper de metal, como faz diferença, né, gente, colocar um zíper de metal. Vocês viram aí que eu dei as dicas de como colocar pra não quebrar a agulha, pra ficar bem certinho, bem bonito. E tá aqui, ó, tá prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma peça muito luxuosa que vai fazer diferença no ateliê de vocês aí, como eu já disse. E é isso, gente, não esquece, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo.